Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Ao Salvador Jesus, eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Jesus comprou-me do mundo aqui, doces palavras são para mim. Jesus comprou-me e vai me dar eterno gozo celeste lar. Jesus comprou-me e vai me dar eterno gozo celeste lar. Jesus comprou-me da escravidão, a paz eu gozo por seu perdão. Sou desprezado um pouco aqui, mas eu espero gozar ali. Sou desprezado um pouco aqui, mas eu espero gozar ali. Jesus comprou-me e eu fiquei pra sempre livre da dura lei. Agora espero até
Jesus comprou-me e me dará lugar às mesas que esperam já. Ouve o convite, ó pecador, pois Jesus Cristo é o Salvador. Ouve o convite, ó pecador, pois Jesus Cristo é o Salvador. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Começa agora o programa A Voz da Escola Dominical. Apresentação: Pastor Jairo Teixeira Rodrigues. Web Rádio Assembleia de Deus. Jesus breve vem. Que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra EBD. Glória a Deus, vem com a família para a EBD, nossa escola bíblica dominical. Estamos iniciando mais um programa aqui, Voz da Escola Dominical, e queremos lhe saudar com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer que é sempre um prazer chegar até o seu lar, até a sua residência, até o seu setor de trabalho, enfim, através dos seus aparelhos eletrônicos, das redes sociais. É um privilégio da parte de Deus poder compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. Esse momento é um momento especial, é um momento da família, e nós queremos louvar a Deus por sua vida e dizer que você é bem-vindo ao nosso programa. E compartilhe este programa, este endereço eletrônico, portal ADSMC, Rádio Web, Assembleia de Deus São Miguel dos Campos, Alagoas, para que outros também sejam abençoados. Este programa tem o objetivo de trazer uma reflexão na lição da semana, e nesta semana estamos já com a lição de número 6 da nossa CPAD, estudando a sutileza das ideologias contrárias à família. Olha que batalha que a igreja está enfrentando, não é? A sutileza das ideologias contrárias à família. Então fique ligado com a gente para ouvir uma palavra de Deus, qual o posicionamento da igreja em relação a esta batalha, esta guerra contra a sutileza, né, de Satanás através das ideologias contrárias à família, uma instituição divina. E eu quero abrir o programa de hoje já com o Salmo da Família, Salmo 128, que diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Que maravilha! Este é o Salmo da Família. Aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Você que teme a Deus, você tem direito a todas essas bênçãos. Portanto, glorifique a Deus por estar vivo, por estar na presença de Deus, por estar ainda vivendo em família, e vamos adorar a Deus com este belo hino na voz do Oséias. Tens para a sua meditação. Tens a beleza da cor e a ternura das aves. Tens a pureza da flor de perfumes suaves. Tens um aroma singelo que passa sem pressa. Tens em tuas mãos a palavra de ricas promessas. Tens
que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Tens a sublime inocência no olhar da criança, e no dia a dia da vida és a esperança de um barco que vai para o mar, mas que espera voltar, e que amanhã novamente o sol brilhará. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és, e só tu és, e só tu és meu Deus, meu Deus. Glória a Deus, você está ouvindo aqui pela nossa rádio web, Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos, o programa Voz da Escola Dominical, também através do portal ADSMC e redes sociais, estão aí divulgando este programa para seu enlevo espiritual, esses belos hinos, e também daqui a pouco, no próximo bloco, vamos estar estudando a lição de número 6 da nossa CPAD, a sutileza das ideologias contrárias à família. Fique conosco, Deus tem uma palavra para o seu coração. Saudações ao presbítero William Ricardo, sempre conosco, sua família, presbítero Aguinaldo Almena também conosco, o Bruno Davi, diácono, que sempre acompanha o programa, presbítero Jailton Serafim, também o evangelista Ira Marques, sua família, Paulo Ricardo conosco também, Vera Lúcia Mendonça, a Gilda Ventura também, Deus abençoe, irmã Gilda, Ronaldo Pugliese, presbítero Ronaldo, conosco, que está se recuperando, mas acompanha o programa, Jadiel Julião, lá em São Luís de Quitunde, nosso abraço ao pastor Amar Antônio, nosso vice-presidente da igreja, e pastor ali do campo eclesiástico, Airon, presbítero Airon Silva, também conosco aqui, com a família, ouvindo o programa, o João Esmeraldo, Deus abençoe ricamente vocês, presbítero Joseildo Silva, sua família também conosco, Adilson Vicente, em Maceió, que Deus abençoe ricamente, a Edileuza Costa, muito bem, a Elianaide Maria conosco, Glória Celestino, vários irmãos que nos acompanham, e nós temos o prazer de saudá-los, a Joelma, a Elivânia, a Vanderlúcia, né? Muito bem, temos vários irmãos que sempre estão conosco aqui, a Luciana Gomes, também em Maceió, acompanhando o programa, nossa irmã Elisângela, que também faz parte da programação aqui do nosso portal. Deus abençoe toda a família, presbítero Fabiano Ferro, a minha esposa Miriam Brandão também acompanhando o programa, Deus abençoe ricamente, ao Samuel Oliveira, também em Palmeira dos Índios, presbítero lá acompanhando a programação, nosso abraço aí ao pastor Donizete Inácio, e a todos que estão conosco aí acompanhando a programação, a Jeane também conosco, mais uma vez o Charles Silva em Coruripe, que bom, Deus abençoe aí o pastor Wilton Padilha, nosso vice-presidente da nossa convenção, que Deus abençoe a cada um de vocês, a Lenira Fabrício, né, seu esposo, todos vocês que estão nos acompanhando através deste programa, que a boa mão do Senhor seja sobre as vossas vidas, presbítero Everton Vieira, Deus abençoe ricamente, não é? E a todos os demais irmãos, o Deison Gabriel, que também está ouvindo, participando do programa, que Deus ajude, que Deus abençoe, é um prazer tê-los. Compartilhe esse
programa, esse endereço com outras pessoas, portal ADSMC, Rádio Web, Assembleia de Deus São Miguel dos Campos, e assim estaremos evangelizando, estaremos ministrando uma palavra que possa alcançar mais vidas. Então que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Olha, vamos ouvir um belo hino agora e eu convido você para atentar para a letra deste hino. Como em uma ilha. Há momentos que nós nos sentimos como em uma ilha, mesmo cercado por pessoas, às vezes até no meio de uma multidão, mas você se sente como em uma ilha. Mas veja o que este hino vai te dizer: quando você se sentir como em uma ilha, tem um Deus que jamais nos abandona. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias. Então ele está aí com você. Não pense que você está só. Saiba que esse Deus maravilhoso está ao teu lado. Ele diz: não temas, que eu sou contigo. Ouçamos na voz do Cícero Nogueira, Como em uma ilha. Cada dia que se passa em sua vida é como um sonho. Toda porta está fechada, esperança não existe mais. Você sente a escuridão, eu sei. O seu rosto já não brilha, está cercado em toda direção, está como numa ilha. Se você perdeu tudo aqui, menos a fé. Se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada. Onde estão os teus amigos? Um a um se foram todos. É assim na hora amarga. No final a gente fica só. Mas há um que não nos deixa, mesmo quando o sol não brilha. Você está sofrendo tanto, está como numa ilha. Se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada. Se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada.
Glória a Deus, que maravilha! Se você perdeu tudo aqui, mas se mantém a fé, você não perdeu nada. Estamos vivendo em nossa cidade mais um momento difícil, as águas têm aumentado com as chuvas, os rios subiram, não é? Em algumas partes já há alagamentos, já há enchentes, e muitas pessoas estão perdendo tudo. Mas olha, se você perdeu tudo aqui, se não perdeu a sua fé em Deus, você não perdeu nada, porque Deus vai te trazer de volta tudo aquilo que você perdeu. Glória a Deus. Eu quero chamar agora você que está nos acompanhando em nosso programa para o primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, livro das origens, capítulo 2, versículos 18 a 24, onde está o texto bíblico da nossa lição desta semana. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, uma adjutora, como diz na corrigida, idônea para ele. 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo quanto Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora, ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Amados, a lição de hoje, a lição desta semana, traz um tema muito interessante: a sutileza das ideologias contrárias à família. Sutileza fala daquilo que é sutil, sorrateiro, e é a forma que Satanás usa para, muitas vezes, atacar a igreja, de forma sutil. A sutileza é uma característica própria de Satanás. Desta feita, nós estamos analisando como ele usa ideologias, ideologias que são contrárias à família, uma instituição divina. Olha, a Bíblia deixa-nos bem claro, desde o princípio Deus estabeleceu o casamento e a família como a primeira e mais importante instituição na terra. Desde o princípio, Deus estabeleceu isso. A família, E, meus amados irmãos, podemos ver também que desde o princípio, Satanás tenta destruir aquilo que Deus instituiu. A prescrição divina para o casamento, o modelo que Deus deixou para o casamento, cada dia mais vem sendo banalizado, vem sendo alterado. E nada mais é do que Satanás, de forma sutil, tentando destruir aquilo que Deus instituiu. Então, nesta oportunidade, vamos abordar alguns ataques que a família, como instituição divina, vem sofrendo. Vamos ver também o que é que a Bíblia diz a respeito da família. Qual a definição, qual o conceito de família à luz da Bíblia. E, por fim, o que podemos fazer para proteger a família segundo a palavra de Deus. Olha,
Falar em ideologias, é importante que você já saiba que ideologia, a palavra ideologia é composta de dois vocábulos de grego, eidos e logia. Eidos indica ideia, né? Ideia. E logia é raciocínio, é estudo. Então, o estudo de ideias, de um conjunto de ideias, tá certo? Um conjunto de ideias que se propõe a orientar o comportamento das pessoas, a maneira de pensar e de agir das pessoas, seja individualmente, seja em sociedade. Então, esse conjunto de ideias chama-se ideologias. Mas em um segundo plano, a ideologia se apresenta como aquilo que seria ou é ideal para um determinado grupo. Aquele conjunto de ideias que se apresenta como algo determinado, que aquele grupo deve seguir, e aí mudar até o comportamento daquilo que já é normal. Bom, a palavra ideologia denota uma visão de mundo, não é? Uma cosmovisão, que é um conjunto de pensamentos, de doutrinas, de ideologias, tentando se estabelecer como ideia, como ideal, como padrão para uma sociedade. Então é exatamente isso que nós estamos estudando. A sutileza das ideologias, desse conjunto de ideias que aqueles que têm uma visão de mundo querem introjetar na sociedade como padrão, como ideal. O lexicógrafo House, ele diz, definindo ideologia, que é uma ciência que tem como objetivo de estudo as ideias, as quais refletem, racionalizam e defendem os interesses institucionais, sejam morais, religiosos, políticos, econômicos. Então, essas ideias são defendidas através de uma ideologia. Então, Satanás tem usado essas ideologias, esse conjunto de normas, de ideias, que querem se tornar o ideal, o padrão para a sociedade. Só que através dessas ideias, de forma sutil, Satanás tem buscado atingir a família. Porque essas ideologias são contrárias à família. São ideologias contra aquilo que Deus instituiu. Biblicamente, família é uma instituição divina. O nosso livro, a Declaração de Fé, na 2017, na página 203, é um livro editado pela nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus, onde estão princípios, normas da igreja, adotados pela igreja, à luz da Bíblia. Nesse livro diz que a família é uma instituição criada por Deus, imprescindível à existência. Isto é, sem a família, a gente não existia. A formação, a realização integral do ser humano, tudo depende da família. E nesta declaração de fé diz que a família, na nossa forma de crer, ela é composta de pai, mãe e filhos. Observe, essa é a forma de família adotada no livro Declaração de Fé das Assembleias de Deus. O Criador, ao formar o homem e a mulher, ele declarou: portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então Deus criou o ser humano à sua imagem, à sua semelhança, fez macho e fêmea, diz lá Gênesis 1:27. Criou Deus, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou, na corrigida diz macho e fêmea os criou, demonstrando exatamente o projeto de Deus para a raça humana, para a formação da família. Um homem, uma mulher, e depois se juntando, se unindo através do matrimônio e gerando filhos. Veja bem, a diferenciação dos sexos, à luz da Bíblia, visa
complementar, uma complementação mútua na união conjugal. O homem complementa a mulher e a mulher complementa o homem. Veja que quando Deus chegou no jardim e viu o homem só, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Por certo, Deus encontrou o homem depressivo. Por certo, Deus encontrou o homem sentindo falta de uma companheira. Os animais todos tinham a sua companheira. E o homem ali observando no jardim: por que só eu que vou ficar sozinho? E quando Deus chegou no jardim e viu, disse que Deus disse: não é bom, não está certo. Far-lhe-ei uma auxiliadora, far-lhe-ei uma ajudadora que esteja como diante dele. Na Bíblia ele veio de far-lhe-ei uma auxiliadora idônea, alguém para lhe complementar. Então veja a visão de Deus através da família. A mulher foi criada para ser amada, uma verdadeira companheira do homem, uma ajudadora, para ser partícipe da sua vida e da família. A mulher foi feita com esses objetivos: auxiliadora, adjutora, aquela que auxilia. Esse foi o plano de Deus. E olha, a mulher é tão importante que no Antigo Testamento, as outras vezes que encontramos a palavra auxílio, auxiliadora, se refere a Deus. Nos Salmos, por exemplo, Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Tem uma tradução que diz auxílio bem presente. Nos Salmos 33, 20, nós encontramos mais uma referência a auxílio, Salmo 30 e o verso 20. Olha como disse a palavra do Senhor, 33 e 20, diz lá: a nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio. A palavra auxílio aí, referindo-se a Deus, é a mesma palavra usada para a mulher auxiliadora. Então, na visão de Deus, a mulher foi feita para ser um auxílio, uma ajudadora. Assim como Deus é o socorro do homem, dos homens, das mulheres, Deus colocou a mulher no casamento para ser socorro do homem, auxílio do homem, auxiliadora, companheira, amável, ajudadora, partícipe. A mulher foi criada para participar da responsabilidade do homem e da família. Olha que coisa linda, que coisa tão maravilhosa. Então, nesse complemento mútuo, nessa formação de casal, é que aparece aí a procriação. Porque vai dizer: portanto deixará o varão. Esse deixar aí é no sentido físico, mas também é emocional. Vai formar um novo lar, uma nova família. Deixará pai e mãe e apegar-se-á. Esse apegar-se-á é como duas folhas de papel que se cola. Eu já falei isso várias vezes, que a palavra apegar-se-á no hebraico é como se colasse duas folhas, pode até separar, mas rasga, e rasga ambas as folhas. Casamento não foi feito para rasgar, casamento foi feito para apegar, para colar. Então foi Deus que disse assim: apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E nessa complementação aí de uma carne, é de onde vem a procriação. Esse seria um dos propósitos no casamento, na família. A família foi instituída para procriar. Disse Deus após o casamento: frutificai, multiplicai-vos e encher a terra. Então o propósito era procriação.
Claro que foi também uma satisfação, porque se não era bom o homem estar só, e Deus prepara-lhe uma mulher, e agora dar-lhe o direito de ser um só com a sua mulher, isso lhe dará prazer a ambos. Então o prazer, mas também a procriação da família. São alvos, são ideais, são propósitos de Deus no casamento. Então nós reconhecemos que a família precisa ser preservada, né? Nós reconhecemos que se não há mãe, se não há pai, se não há filhos, como é que podemos chamar de família? Nós rejeitamos qualquer outro comportamento pecaminoso. É condenado por Deus nas Escrituras qualquer outro modelo de família que não seja este estabelecido pelo próprio Deus. Bem, como qualquer configuração social que se denomine família, qualquer outra prática, qualquer outra união, qualquer outra conduta que não seja monogâmica, que não seja heterossexual e que não seja indissolúvel, esse não é o modelo bíblico. Pois foi Deus quem disse. E Jesus, em São Mateus 19, ele repete: deixará pai e mãe, apegar-se-á a sua mulher, serão os dois uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Então, na visão bíblica, estou falando aqui da visão bíblica, casamento é algo monogâmico. Ah, pastor, mas há países que aderiram à poligamia. Sim, nós sabemos que há vários outros modelos de casamento. Mas o nosso estudo aqui é à luz da Bíblia, e a Bíblia mostra esse modelo de casamento monogâmico, um homem e uma mulher. Deixará pai e mãe e apegar-se-á a sua mulher. Então é monogâmico, é hétero porque é um homem e uma mulher, e é indissolúvel porque o que Deus ajuntou não separe o homem. Queridos, esta é a visão bíblica do casamento. Esta é a visão bíblica da família. Agora, nós estamos hoje estudando a sutileza das ideologias contrárias à família. Muitos ataques têm sido deflagrados contra a família. Você sabe muito bem. A palavra ataque refere-se às investidas de Satanás. Como o inimigo tem atacado através de meios de comunicação, através de cartilhas, através da própria sociedade, buscando destruir a família. A banalização do divórcio, nós falamos aqui em uma lição passada, como se tornou tão banal o divórcio. E nós vimos uma estatística que de 100 casamentos que realizamos, 30 estão terminando com o divórcio. Então 30% dos casamentos que hoje se realizam terminam em divórcio. Por causa da banalização, se tornou muito fácil. A mídia tem dado grande incentivo à prática. Isso tem se tornado uma prática comum na sociedade. Amados, o princípio da indissolubilidade do casamento tem sido quebrado em grande escala. O casamento já não tem mais aquele modelo bíblico para muitos. De acordo com as palavras de Jesus, um casamento só pode se desfazer com a infidelidade. Paulo, mais tarde, no capítulo 7, 1 Coríntios, vai abrir aquela outra janela, dizendo que no abandono, se o esposo ou a esposa, e em especial se um é cristão e outro não cristão, e quer se separar, Paulo diz que se separe. Mas fora disso, a Bíblia, estou falando do modelo bíblico, nós não encontramos razões para tantas separações. É bom destacar isso, que Jesus, ao invés de incentivar
as separações. Ele incentivou o perdão, a perdoar. E ele disse: Moisés deu carta de divórcio, mandou dar carta de divórcio por causa da dureza dos vossos corações. No capítulo 18 de São Mateus, você vai ver Jesus ensinando sobre perdão. E só depois, no capítulo 19, é que ele vai ensinar sobre casamento. É como se Jesus estivesse nos dando uma aula. Para primeiro casar, tem que aprender a perdoar. Se você encontrar algum casamento por aí duradouro, pode ficar certo que esse casal aprendeu a perdoar. Aprendeu a conviver, aprendeu a se amar, mas aprendeu também a se perdoar. Essa é a visão bíblica. Mas as ideologias da banalização do divórcio, a dessacralização do leito conjugal, perderam a sacralidade do leito conjugal. Aquele leito sagrado, escrito aos Hebreus no capítulo 13, ele diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Muitas pessoas já não dão valor a este texto bíblico. A palavra venerado é honrado, digno de respeito. Seja o matrimônio e o leito sem mácula. Isto diz respeito à fidelidade no casamento. Mas através da sutileza das ideologias, você vai ver que alguém, através da mídia, das novelas, das redes sociais, está pregando que leito sacro coisa nenhuma, que sacralidade coisa nenhuma. Mas nós vamos continuar com a palavra de Deus. A mídia, até alguns pregadores liberais, sem compromisso com a palavra de Deus, que querem agradar ao público. Eu já ouvi alguns dizerem por aí: dentro das quatro paredes vale tudo, sangue de Jesus tem poder. Esse ensinamento não tem base bíblica. A Bíblia diz que o leito do cristão é sem mácula. Até o leito do cristão é consagrado. Até a cama do cristão é consagrada ao Senhor. Glória a Deus! Então, amados, a Escritura nos mostra, né, o sexo criado dentro dos propósitos divinos. Saudável, benéfico, para o ser humano, para o prazer, para a procriação. Mas fora disso, para se adquirir dinheiro, para se praticar coisas obscenas, a palavra de Deus é totalmente contra. A Bíblia vai de encontro às perversões. Poucos dias eu falava aqui a respeito de tantas perversões que as ideologias têm jogado na mídia. Mas o sangue de Jesus tem poder de guardar a minha mente, a sua mente, para proteger as famílias que venham ser atacadas de forma sutil com essas ideologias contrárias à família. Fala-se até numa tal de ideologia de gênero. Você já ouviu falar nessa ideologia de gênero? É algo sutil que o inimigo está usando para também desestruturar a família. Quanto à sexualidade, a ideologia de gênero ensina que o gênero e a orientação do desejo sexual não são determinados. Diz que o homem não nasce com o seu gênero e o seu desejo sexual determinados. Diz que a anatomia do corpo não define se é macho ou fêmea. Que é isso? Será que nós não estamos acostumados a ver nascer criança do sexo feminino, do sexo masculino? E a anatomia do corpo não revela o sexo, se é macho ou fêmea? Que é isso? Querem fazer a gente engolir essas ideias de qualquer forma.
uma das consequências mais graves que eu vejo na ideologia de gênero é a eliminação e a alienação do conceito das pessoas. Eles querem alienar as pessoas, querem chamar as pessoas de insensatas, de imbecis, de loucas, ao ponto de dizer que, segundo esse modo de pensar, não existe a identidade biológica em relação à sexualidade. Não existe identidade biológica. Que todas as relações sexuais são apenas o construto da sociedade. Que é a sociedade quem constrói o tipo de relação sexual que um casal deve ter, ou que as pessoas devem ter. Ignora os fatos biológicos, alega que o ser humano nasce sexualmente neutro. Olha que ideologia satânica. O ser humano nasce sexualmente neutro, nem homem nem mulher. E o gênero pode ser construído, como pode ser desconstruído. Pode nascer feminino e ser construído para masculino e vice-versa. Amados, é algo que nos deixa muitas vezes perturbados em ver tanta sutileza nessas ideias, nesse conjunto de comportamentos que querem mudar o nosso comportamento, nos afastando do que diz a palavra de Deus. A ideologia de gênero defende a total distinção entre gênero e sexo e prega que o gênero do indivíduo não é a determinação natural nem tampouco biológica. Isso é construído ou desconstruído. Ao longo do tempo é que a pessoa vai se autodefinir se é homem ou se é mulher. Mas que Deus não faz o sexo definido. Isso é a mesma coisa que dizer que Deus não faz perfeito. Deus faz uma coisa mal feita, inacabada. E o homem é quem tem que concluir, que decidir o que ele quer ser. Ora, a Bíblia diz em Eclesiastes 7:29 que Deus fez tudo correto. Deus fez tudo íntegro. Na criação, quando Deus terminou de criar, capítulo 2 do Gênesis, aí Deus dizia, e viu Deus que era bom. A palavra bom ali é perfeito. Deus não faz nada imperfeito. Deus não faz nada inacabado. É a mesma coisa de crer na ideologia do evolucionismo, de que Deus faz macaco e o macaco vai se transformando até chegar ao ser humano. Ou que Deus faz uma ameba e a ameba vai passando por uma evolução e depois chega macaco e de macaco vai chegar um ser humano. É a mesma coisa, são ideologias sutis, satânicas. Contra a família. Olha, ele diz que cada indivíduo, essa ideologia diz que cada indivíduo deve lutar para se libertar da imposição social sexista. Eles dizem que há em nossa sociedade uma imposição social sexista que impõe a você o tipo de sexo que você deve ter. Em outras palavras, se você é macho, tem que ser homem. Se é fêmea, tem que ser fêmea. Isso é imposição social sexista. Amados irmãos, que batalha nós temos que enfrentar. Eles dizem que isso inflige o padrão único. Isso inflige. Precisamos meditar a respeito disso. Precisamos ver que Deus é um Deus que faz tudo perfeito. Do ponto de vista bíblico, amados, a sexualidade de uma pessoa é determinada por uma ação criadora do próprio Deus. Foi Deus quem determinou macho e fêmea. Mas são ataques. É uma guerra sutil. São ideologias contrárias. A ideologia de gênero está fora da sincronia com a criação de Deus. Está fora. Secularizaram os lares, as famílias. A frieza espiritual tem tomado conta de vidas.
de fato que muitos lares têm absolvido essas ideologias através das novelas, das minisséries, das telenovelas. Infelizmente, há um canal que se responsabiliza por isso há anos, de disseminar essas ideologias nos lares. E agora as redes sociais, com exceção de algumas, as mídias, escrita, televisiva, as redes, continuam com esse papel sutil, sorrateiro, de invadir as famílias e mudar o modelo estabelecido por Deus. Com quem você vai ficar? Que caminho você vai seguir? Essa lição está nos levando a um conhecimento, a um esclarecimento. Tomar ciência do projeto de Deus, do que Deus criou, do que Deus fez, e ao mesmo tempo mostrar os ataques sutis que a família está enfrentando, nos colocando diante de uma encruzilhada. A quem vamos seguir? A Deus? A sua palavra? Ao modelo bíblico? Ou aos modelos oferecidos pelas telenovelas, pelas novelas, pelos programas, pelas mídias? Eu lhe aconselho a seguir o padrão da palavra de Deus. Vivemos o tempo da relativização. Tudo hoje é relativo. Tudo hoje é relativo. Não, isso é relativo. A sociedade está corrompida. Sabemos que o mundo jaz no maligno. Não é de se estranhar o que estamos vendo, porque Jesus está voltando. Satanás tem pressa em destruir aquilo que Deus instituiu. Se ele consegue destruir a família, ele destrói a sociedade, ele destrói a igreja. Mas ele não vai destruir nem a família, nem vai destruir a igreja, porque as portas do inferno, disse Jesus, não prevalecerão contra a minha igreja. Glória a Deus! Algumas famílias, sim, estão sendo destruídas. Repito, por novelas, por séries iníquas, produzidas por pessoas distanciadas de Deus, cheias de demônios. Prostitutas, prostitutos, homens banais, cruéis, ímpios. Inimigos da palavra de Deus. São contra Deus, são contra a palavra, são contra a igreja. Palavra de Deus como regra de fé e prática do cristão é o que deve ser colocado para nós como regra de fé e prática. Se quisermos desfrutar das bênçãos estabelecidas por Deus. Então, amados, aprenda a proteger a sua família. Busque santificar a sua família. Busque cada dia ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Você que ainda tem filhos menores, ensine a palavra de Deus. Você que ainda tem filhos solteiros em casa, prepare-os para o casamento. Em muitos lares o culto doméstico já não existe mais. Dou glória a Deus que eu fui criado numa casa que ainda tinha culto domésticos. Minha mãe nos ensinava as histórias bíblicas. E olha que lá em casa eram muitos filhos, uma família enorme. Mas ela tinha prazer de ensinar a palavra. Culto doméstico foi assassinado. No lugar do culto doméstico foi colocado as novelas. Mas a Bíblia continua dizendo, instrui a menina, o menino, a criança no caminho em que deve andar. E mesmo quando envelhecer, jamais se desviará dele. Inculca nos teus filhos a palavra, andando, falando. Põe nos portais
da tua casa, nos quadros. É o que está lá em Deuteronômio 6. Cuida da tua família. Ensina a palavra de Deus. Vigia em todo o tempo, porque o diabo, vosso adversário, nosso adversário, ele anda bramando e rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Quando o leão ruge, ele amedronta os animais da floresta. E os mais frágeis perdem até a força de agir. Não se deixe ser vencido pelo medo. Não se deixe ser vencido pelo medo. O leão ruge e os animais com medo perdem até a mobilidade, a força motora para correr, e ele traga facilmente. Mas se, por um lado, Satanás ruge como leão ao nosso derredor, ao nosso redor está o anjo do Senhor. Salmo 34 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aleluia! Então não tema o leão que está ao derredor, porque ao seu redor, ao redor da sua casa, ao redor da sua família, está o anjo do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Que Deus abençoe a você, a sua família, que possamos cada dia guardar a palavra de Deus. Que essa palavra possa nos fazer cada dia mais do que vencedores em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Vamos ouvir mais um belo hino e já voltaremos para orar com você e por você. Muitas vezes foi difícil pra mim. Cheguei a pensar que não havia alguém assim como você. No momento que eu mais precisei, Deus mandou você pra me completar. Foi bem mais que sonhei. Metade de mim, sonho feliz, sempre te amarei. Fiz essa canção pra te dizer, foi tão bom te encontrar. Valeu te esperar, baby, pra completar meu coração. Valeu te esperar, baby, Deus ouviu minha oração. No meu quarto vendo estrelas no céu, um coração eu desenhei no papel. Escrevi o meu nome e o seu. Nossa história é um projeto de amor, estava escrito na agenda de Deus. É bem mais que sonhei. Metade de mim, sonho feliz, sempre te amarei. Fiz essa canção pra te dizer, foi tão bom te encontrar. Valeu te esperar, baby, pra completar meu coração. Valeu te esperar, baby, Deus ouviu minha oração. Quando te vi, eu senti, é você que eu sempre esperei. Meu sonho se tornou real. Quero te fazer feliz. Valeu te esperar,
de esperar, baby. Deus ouviu minha oração. Glória a Deus. Nós vamos orar agora por cada família que está aí em sua casa, em seu setor de trabalho, onde você estiver nos acompanhando através do portal, através das redes sociais, através da rádio web, que Deus possa fazer desse momento um momento de bênção para a sua vida, que você possa parar e refletir que tipo de modelo de família você tem escolhido para viver. Olha, quem escolhe viver o modelo bíblico só tem a ser abençoado. Eu iniciei o programa de hoje com o Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz será e te irá bem. E sua família é uma bênção, a mulher é uma bênção, os filhos são bênçãos. Quem escolhe o modelo da palavra de Deus, quem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, isto é, anda conforme a palavra, só tem a ser abençoado. Então escolha essa noite o modelo da palavra de Deus e você verá que Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Se você não é evangélico ainda e ouviu os hinos, ouviu a mensagem e deseja entregar sua vida a Cristo, faça isso agora. Nos comunique através das redes sociais. Vamos orar por você e por sua casa. Se houver problema, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pai querido, Pai glorioso, te agradecemos por este momento especial. Te agradecemos por esta programação, Senhor. Te agradecemos por mais esta lição bíblica. Te agradecemos por esta palavra que transmitimos, por cada ouvinte, por cada lar que se abre para receber esta palavra. Aceite o louvor do nosso coração. Abençoa, Senhor, cada lar, cada família, a seguir o modelo da Tua palavra, para que as bênçãos do Salmo 128 e de toda a Tua palavra seja derramada sobre cada um. Aqueles que ainda não Te conhecem como Salvador, se revela para eles. Salva os que não são salvos, liberta os que precisam de libertação. Faz uma obra gloriosa, abrindo os olhos do entendimento, fazendo-os entender a Tua palavra. É o que eu te peço e já te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Estamos chegando ao final de mais um programa. Fique na paz do Senhor Jesus e lembre-se, viva o dia de hoje como se Cristo voltasse agora.